Imagine-se a seguinte cena. Um prédio está a arder. Há fumo por todo o lado, pessoas em pânico no corredor, a precisar desesperadamente de ajuda para sair. Um cenário aterrador, sem dúvida. Exato, um caos absoluto. E no meio desse caos, alguém decide simplesmente colocar uns auscultadores com cancelamento de ruído de última geração, fecha os olhos, encosta-se uma parede e sussurra: estou apenas a proteger a minha paz interior. É uma imagem que choca, não é? Chega a parecer desumana. Parece completamente absurdo. Mas a verdade é que é exatamente esta a provocação que dá o pontapé de saída para a nossa imersão profunda de hoje. O nosso tema foca-se num conceito, completamente contraintuitivo, que é o paradoxo do bem-estar. E os materiais que reunimos para analisar hoje são fortíssimos. Temos notas que cruzam a psicologia cognitiva, a filosofia, a sociologia e até dinâmicas do mundo corporativo e dos negócios. É uma mistura fascinante. E todas estas fontes parecem sugerir que a sociedade moderna transformou a saúde mental e o bem-estar num desporto extremamente egoísta. A analogia do prédio a arder é brutal, mas clinicamente muito precisa para ilustrar o que as nossas fontes chamam de uma crise silenciosa. A ideia fundamental que atravessa todos estes documentos é que o mundo exterior não é um acidente histórico. Ou seja, a fragmentação, o isolamento e o conflito que vemos na sociedade são, na verdade, o reflexo exato da nossa condição interna, da forma como nós operamos individualmente. Bem, vamos desconstruir isto porque a missão desta nossa análise não é de todo dar dicas de relaxamento a quem nos ouve. Longe disso. Nada disso. O objetivo aqui é responder a uma questão profundamente desconfortável levantada pelos documentos. Será que a procura incessante e quase obsessiva pela nossa própria paz interior está na prática a atropelar a paz das pessoas que nos rodeiam? Essa é a grande tensão aqui, e o que os dados sociológicos e psicológicos nos mostram é que a forma como o indivíduo persegue o seu próprio alívio emocional dita a estrutura da realidade que todos partilhamos, e isso obriga-nos a repensar conceitos que tínhamos como garantidos. Olha, isso tocou-me num nervo quando estava a rever as transcrições. A forma como a palavra autocuidado, por exemplo, foi completamente virada do avesso. Totalmente. Porque, historicamente, isto começou como algo quase médico, não é? Uma necessidade legítima de autopreservação, de não entrar em burnout. Mas hoje as fontes descrevem como o termo foi deturpado. E de que maneira? Precisarem de cuidar de si, ou o clássico tenha de proteger a minha energia, simplesmente como uma rota de fuga. Uma forma de evitar conflitos que exigiriam alguma maturidade emocional. O que é fascinante aqui é o mecanismo neurológico por trás dessa fuga. As fontes introduzem um conceito muito específico chamado escudo psicológico. Escudo psicológico. Exato. Repara, o nosso cérebro é uma máquina incansável de otimização de energia. E lidar com o desconforto alheio ou negociar emoções complexas numa relação gasta muita energia. Claro, exige esforço, exige empatia. Exige imenso. Admitir culpa consome uma quantidade brutal de recursos cognitivos. Então, a nossa amígdala cerebral, que processa o medo e a ameaça, registra esse atrito relacional como um perigo real. E o que é que fazemos então? Criamos este tal escudo. E o córtex pré-frontal, que é a parte lógica e racional do cérebro, pega neste vocabulário moderno do bem-estar, do autocuidado, para justificar a fuga. Mas, espera aí, deixa-me fazer de advogada do diabo por um momento, porque isto é importante. Força. Nós passamos as últimas décadas a tentar desestigmatizar a saúde mental. Ensinamos as pessoas sobre a importância de estabelecer limites. Estas fontes não estarão, no fundo, a sugerir que devemos abandonar esses limites e simplesmente absorver a toxicidade de toda a gente à nossa volta? É uma excelente questão. E as fontes fazem questão de sublinhar uma distinção colossal aí. Há uma grande diferença entre estabelecer um limite saudável e usar um escudo psicológico. E qual é a fronteira entre os dois? Um limite saudável protege o indivíduo de abusos reais, de situações insustentáveis, mas a pessoa mantém a responsabilidade pelas suas próprias ações. O escudo psicológico, por outro lado, é usado para evitar a responsabilidade. É usado para evitar o crescimento. Ou seja, é aquela pessoa que desaparece do nada? Exatamente. É o ato de abandonar um projeto ao meio ou desaparecer da vida de alguém sem dar justificações, o famoso ghosting, e depois empacotar essa fuga numa linguagem de evolução pessoal. O afastei-me porque não me trazia paz? É isso mesmo. E o resultado sociológico disto é a normalização da indiferença.
As pessoas evitam a culpa e o confronto, deixam um rasto de destruição e de abandono, mas sentem-se moralmente corretas. Porque chamam a essa fuga cura ou amor próprio. Pois, É uma armadilha perfeita. A pessoa sente-se validada pelo próprio vocabulário terapêutico que banalizou. mas os filósofos citados nas nossas notas são categóricos num ponto. E eu adoro esta parte. Não existe verdadeira evolução pessoal sem algum nível de desconforto ou sacrifício. Tem de haver atrito. A evolução exige atrito. Da mesma forma que o tecido muscular no ginásio só cresce porque as fibras são sujeitas a stress físico e micro-rupturas durante o exercício, a mente e o caráter humano precisam de resistência para se fortalecerem. Isso serve de ponto perfeita para a metáfora brilhante que encontrei na secção de filosofia destas notas. A analogia com a natureza. A do verão eterno é fantástica. Sim, o ser humano moderno, obcecado com este bem-estar estéril e limpinho, parece querer viver num verão eterno. Queremos apenas a luz, o calor, a facilidade, as férias constantes. Um crescimento infinito sem dores de crescimento? Exatamente. E esquecemos de que, na natureza, o caos, as tempestades de inverno, a própria decomposição do outono, tudo isso é absolutamente funcional e necessário para que o ecossistema não entre em colapso. A biologia não perdoa ecossistemas que tentam estagnar numa única estação. A decomposição nutre o solo. O frio intenso do inverno, por exemplo, elimina pragas que destruiriam a floresta no ano seguinte. Tem uma função de limpeza. O caos tem uma função reguladora indispensável. E o grande erro contemporâneo, que é amplamente debatido pelos especialistas em psicologia cognitiva nas nossas fontes, não é o facto de nós sofrermos. O erro é a crença perigosamente instalada de que sofrer é, por si só, uma anomalia. É um erro de sistema. Sim, achamos que é um bug que tem de ser imediatamente erradicado. É a patologização do desconforto normal da vida cotidiana, não é? Se ficamos tristes um dia porque algo correu mal no trabalho ou choveu, achamos logo que há algo de profundamente errado connosco, que precisa de ser medicado ou, lá está, isolado com os auscultadores. E o custo clínico desta aversão é altíssimo. Fugir sistematicamente da dor não gera paz interior. De todo, gera sim ansiedade crónica. Espera, gera ansiedade? Como assim? A mecânica disto é simples. Ao tentar evitar qualquer emoção negativa a todo custo, a pessoa passa a viver num estado de hipervigilância. Fica sempre à espera do golpe. Exato. O sistema nervoso central fica permanentemente em alerta vermelho. O cérebro está constantemente a tentar antecipar e neutralizar qualquer possível fonte de stress antes mesmo que ela aconteça. E aqui é que as coisas ficam mesmo interessantes. Então quer dizer que evitar a escuridão, fugir a 7 pés de qualquer sombra emocional é exatamente aquilo que nos torna reféns dela. É o paradoxo na sua forma mais pura e cruel. Quem não aceita a dor torna-se escravo da tentativa vã de a evitar. Uau! Se não se tolera a incerteza ou a frustração, o mundo dessa pessoa vai encolhendo drasticamente. Fica numa bolha. Uma bolha minúscula. Deixa de ir a certos lugares, evita conversas difíceis, recusa-se a assumir compromissos profundos porque dão trabalho. E quanto mais se procura essa felicidade absoluta e estéril, mais distante ela fica. Porque a vida é caótica. A vida humana é, por natureza, imprevisível. Tentar controlá-la ao milímetro é a receita perfeita para um colapso nervoso. Ok, estabelecemos que esta obsessão o destrói internamente através da ansiedade. Mas e os outros? O que acontece quando uma pessoa, ao operar com este escudo psicológico, com esta aversão total ao atrito, tem impacto direto na vida de terceiros? Essa é a viragem sombria deste estudo. Sim, esta é, sem dúvida, a parte mais densa das nossas fontes. A discussão foca-se num termo pesado, o despertar do mal. E a grande questão que levantam é como é que uma decisão tomada em nome da paz interior de alguém pode ser uma força de destruição maciça para quem está à sua volta. Se ligarmos isto a um panorama mais amplo, a história da humanidade e a sociologia das organizações dão-nos exemplos assustadores de como isto funciona. Como, por exemplo, o mal raramente entra em cena a rir de forma maquiavélica, como vemos nos filmes, não é? Historicamente, entra disfarçado de convicção moral. Isso é arrepiante. Muitas atrocidades imensas, guerras e perseguições, começaram com grupos ou líderes absolutamente convictos de que estavam a agir corretamente, apenas à procura do tal bem-estar, da segurança ou do espaço vital para a sua própria tribo. Isso desmonta completamente a ideia que temos hoje em dia de que a nossa intuição emocional é sempre a bússola moral correta.
Sentir-se bem a tomar uma decisão não é de todo uma prova de que essa decisão é ética. É um péssimo indicador ético, na verdade. E para trazer isto para uma realidade mais próxima, as fontes usam o mundo dos negócios e das corporações. O exemplo do CEO, certo? Esse mesmo. Pensemos num executivo de topo que decide despedir 500 pessoas pouco antes do Natal. O objetivo dele é apresentar resultados financeiros brilhantes e, claro, acalmar a pressão e o stress que sofre por parte dos acionistas. Ou seja, ele está a tentar aliviar a própria ansiedade. Exato. Ao assinar aquele documento de despedimento coletivo, ele resolve o seu próprio desconforto. Ele sente um enorme alívio, sente bem-estar e paz, porque o problema financeiro está resolvido. Mas, pelo caminho, esmagou a subsistência de centenas de famílias. Mas deixa-me interromper aí. Como é que isso acontece na prática, dentro da cabeça dessa pessoa? Porque, em teoria, ninguém acorda de manhã com vontade de ser o vilão da história. A empatia desliga-se assim, como um interruptor? É uma excelente questão. E as transcrições de psicologia cognitiva dedicam muita atenção a esse exato ponto. O nosso cérebro é um mestre, um verdadeiro mestre, da dissonância cognitiva e da racionalização. Como é que ele faz essa ginástica? Quando o desejo de reduzir o próprio sofrimento colide com a dor que estamos a causar aos outros, a mente tem de resolver esse conflito para manter a nossa autoimagem intacta. Ninguém quer achar que é má pessoa. Certo. Portanto, o cérebro distorce a realidade. O executivo convence-se de que foi um mal necessário para salvar a empresa. Ou então minimiza o impacto, pensando, eles vão encontrar algo melhor rapidamente. É clássica desculpa do é melhor para eles a longo prazo. Exatamente. E em casos mais extremos, chega-se mesmo à culpabilização da vítima. A empatia não desaparece por magia, ela é ativamente suprimida pelo cérebro porque o alívio imediato do conforto pessoal torna-se a recompensa neurológica dominante. É impressionante perceber essa mecânica. E o mais assustador é que não precisamos de ir para o nível macro de CEOs ou líderes mundiais. Os documentos trazem isto para as nossas casas, para os nossos telemóveis. Para o nosso dia-a-dia. Com a simples justificação de que já não me traz paz, ou eu preciso me focar na minha felicidade. E esquecem-se de fazer a pergunta. Exato. As fontes levantam a pergunta crucial que quase ninguém tem a coragem de fazer hoje em dia. Feliz a que custo? Porque a primazia do alívio imediato destruiu completamente a nossa capacidade de construção a longo prazo. Como assim? O atrito de hoje, aquelas discussões difíceis à noite, em que tentamos compreender as falhas e os medos do nosso parceiro, e são os blocos de construção de uma intimidade verdadeira. É o tal inverno necessário. É um inverno. Mas quando a regra contemporânea passa a ser, se me causa stress, bloqueio ou afasto-me, perde-se a capacidade de construir qualquer coisa que resista às tempestades naturais da vida. Fica tudo na superfície. E aqui entra um fator amplificador brutal que os sociólogos nos documentos apontam de forma quase unânime: o ecossistema das redes sociais. Os grandes catalisadores disto tudo. Pois. Elas não criaram este paradoxo, claro, mas são o combustível da aviação que o alimenta diariamente. Vendem-nos a ilusão constante de que a felicidade sem atrito não só é possível, como é a norma. E toda a gente parece estar a vivê-la, menos nós. Exato. Vemos feeds repletos daquele tal verão eterno. São viagens paradisíacas, pessoas sempre sorridentes, relacionamentos onde nunca há louça por lavar ou contas por pagar ao fim do mês. É uma montra perfeita. Mas nunca, em momento algum, nos mostram a fatura emocional que sustenta essas imagens e o trabalho que dá a manter aquilo. E os autores são muito incisivos nessa análise sociológica e cunham uma expressão que merece total destaque aqui: a teatralização do bem-estar. Teatralização. Gosto do termo. Criou-se uma arquitetura social inteira onde parecer bem no ecrã adquiriu um valor infinitamente superior a estar efetivamente bem na vida real. Uma inversão total de valores. Uma inversão total. As pessoas curam os seus feeds para projetar uma aura de tranquilidade zen, mas por trás desse filtro de Instagram estão a cortar relações através de mensagens de texto agressivas ou praticar ghosting com a justificação de que a outra pessoa trazia más energias. O famoso good vibes only, que no fundo é de uma crueldade imensa. Então o que é que acontece quando duas pessoas mergulhadas nesta mentalidade se cruzam na vida real? É uma receita para o desastre. Quando dois egos, ambos a exigir um bem-estar absoluto e sem atrito,
colidem numa relação amorosa ou até profissional, a destruição é garantida. Nenhum está disposto a ceder 1 milímetro de espaço. Porque ceder espaço é desconfortável. Exato. A exposição constante ao bem-estar teatralizado do outro gera um ciclo de comparação venenoso. A comparação gera frustração com a vida real, que é, como sabemos, inevitavelmente imperfeita. E o que é que o cérebro faz com essa frustração toda? Exige uma busca ainda mais agressiva, impaciente e egoísta por esse ideal inatingível. É um ciclo que se alimenta a si próprio. É uma leitura duríssima da nossa sociedade. Então, no fundo, estaremos todos nós, secretamente, a viver uma performance coletiva de felicidade falsa. É o que os dados sugerem. É como se fosse uma peça de teatro onde as pessoas estão tão exaustas de segurar as máscaras da perfeição e do autocuidado que já nem sabem o que é verdadeira tranquilidade. Os dados apontam para isso mesmo. Muitas pessoas estão a viver aterrorizadas com a ideia de deixarem a máscara cair, porque isso implicaria lidar com o tal inverno e outono que tentam desesperadamente evitar. Mas atenção, o lado positivo destas fontes é que elas não se limitam a fazer a autópsia do problema. Verdade, elas propõem uma saída. Sim, propõem uma verdadeira reconstrução do que significa ter bem-estar num mundo que é, inevitavelmente, partilhado com outros. Exato. Eu reparei que a secção final das nossas notas é dedicada quase inteiramente a isso e confesso que, no início, achei as soluções propostas um pouco abstratas. Falam muito de conceitos amplos, não é? Sim. Falam em autoconsciência e responsabilidade moral. Pareciam palavras caras de manuais de ética, mas à medida que aprofundamos a leitura, percebe-se que não são conceitos vagos, são exercícios práticos e diários para recalibrar o tal equilíbrio entre o eu e o nós. É um trabalho cirúrgico na nossa mente. A solução prática apontada passa por adotar uma postura quase radical de questionamento interior. Antes de tomar uma decisão de ruptura ou de fuga, a pessoa deve fazer a si própria a pergunta mais desconfortável de todas. E que pergunta é essa? Quem paga o preço da minha paz? Uau! Isso bate forte. É a espinha dorsal da autoconsciência que as fontes propõem. Quando os documentos falam de responsabilidade moral, referem-se à capacidade de sentar-se com o desconforto, de tolerar a incerteza, em vez de empurrar esse peso para os ombros de outra pessoa. Mas pá, isso levanta uma dúvida legítima que quem nos ouve pode estar a ter agora. Essa constante preocupação com o impacto que temos nos outros não será exaustiva? Não corremos o risco de anular as nossas próprias necessidades só para manter a harmonia? De voltar ao tempo em que as pessoas engoliam sapos a vida toda? Ninguém defende isso. Essa é a linha ténue da verdadeira maturidade emocional. O objetivo não é de forma alguma um martírio. Pronto, ainda bem. Não é ficar em situações de abuso real ou sacrificar a saúde mental para agradar a toda a gente. O objetivo é a expansão da tolerância ao desconforto produtivo. Desconforto produtivo? Sim. É ter a clareza e a coragem de perguntar a si mesmo: estou a estabelecer um limite necessário para a minha integridade ou estou apenas a construir um muro de indiferença para não ter de lidar com a complexidade e com as falhas desta pessoa? Requer uma honestidade brutal. Crescer emocionalmente dá muito trabalho. Envolve gerir a nossa própria dor e, sempre que possível, não a multiplicar e atirar para cima dos outros. Sim, é difícil, mas as fontes defendem que é a única forma de construir resiliência real. E a alternativa é pior? A alternativa, como vimos, é o isolamento adornado de vocabulário terapêutico, sempre acompanhado de uma ansiedade crónica de fundo. É uma síntese fantástica de todos estes documentos. Se o meu alívio exige que eu minta, que eu ignore, manipule ou prejudique ativamente a estabilidade de alguém, seja um colega de trabalho ou um parceiro, então o que eu sinto não é paz interior. De modo algum. Pode ser conveniência, pode ser uma libertação momentânea de stress, mas não é paz. Ganhar sozinho num cenário onde o tecido social à nossa volta foi completamente esburacado pelas nossas ações nem sempre significa vencer. E não é paz porque o mundo não é estático. Mais cedo ou mais tarde, o caos que semeamos à nossa volta, o rasto de ruínas emocionais que fomos deixando para proteger a nossa energia, acaba por se infiltrar no nosso isolamento. A fatura chega sempre. O verdadeiro bem-estar, aquele que resiste aos invernos rigorosos da vida, só é sólido se for construído com consciência e se for partilhado. Se a nossa evolução pessoal exige que caminhemos por cima dos outros e os deixemos para trás a sangrar,
Então é tudo menos evolução. É um abrir de olhos colossal. E quero aproveitar para agradecer pela forma clara como dissecaste a anatomia emocional e clínica de tudo isto hoje. O prazer é meu. Esta análise pegou numa ideia super comercial e plastificada que nos é vendida todos os dias nas redes sociais e demonstrou através da ciência, da filosofia e da sociologia que a paz interior não pode, nunca, existir num vácuo ético. Foi uma imersão necessária. Quando entendemos o como e o porquê de o nosso cérebro procurar estes atalhos perigosos, ganhamos finalmente o poder de não sermos controlados por eles. Para terminar, e consolidando tudo o que desconstruímos nesta conversa, há uma citação específica nas notas que encapsula todo este paradoxo. Uma pergunta que deveria servir de bússola diária para todos nós. O seu alívio está a construir ou a destruir alguém em silêncio? É daquelas frases que nos agarram e nos obriga a parar. Fica a ecoar na cabeça. Fica mesmo. Mas antes de encerrarmos e construindo sobre as evidências que exploramos hoje, gostava de deixar uma última semente, um pensamento mais macro para a reflexão de quem está desse lado. Vamos a isso. Hoje, focámos-nos muito na esfera do indivíduo, na psicologia e nas relações corporativas e afetivas, mas o que é que acontece quando esta mesma teatralização do bem-estar, profundamente avessa ao sacrifício, se torna a base para a criação de políticas públicas em larga escala? Uau! É elevar a fasquia. Pensem nisto. Se nações inteiras passarem a ser governadas com o objetivo quase exclusivo de evitar o desconforto social imediato, varrendo para debaixo do tapete os problemas crónicos que gerariam muito atrito político se fossem resolvidos agora, não estaremos inevitavelmente a condenar as próximas gerações a herdar um mundo estrutural e financeiramente falido, um mundo totalmente incapaz de enfrentar as tempestades inerentes à evolução humana? É o equivalente a dar cabo do ecossistema todo para não termos de lidar com o outono hoje. Exatamente. Aquele prédio a arder, do qual falámos no nosso primeiro minuto de conversa, não se apaga por colocarmos aos escutadores melhores e mais caros. Fica a reflexão para quem nos acompanha. A exploração contínua e a coragem de questionar o que parece óbvio são essenciais para não vivermos na ilusão. Vemo-nos na nossa próxima análise profunda.